Pessoal, bom dia, bem-vindos à aula de hoje. Hoje nós vamos dar continuidade àquele assunto que nós já trabalhamos nas últimas aulas, que foi a função logarítmica. Hoje nós vamos ver algumas situações problema envolvendo esse assunto das funções logarítmicas. Vou iniciar aqui o compartilhamento da tela para a gente dar início à aula. Ok, pessoal, como na última aula nós já fizemos uma revisão das propriedades dos logaritmos e dos aspectos teóricos aí desse assunto que é a função logarítmica, hoje a gente vai direto para os exercícios, certo? Situações problema onde vocês vão ver algumas possíveis aplicações desse assunto e nós vamos aplicar essa parte da teoria que nós já vimos à resolução desses problemas. Então, aí na primeira questão, pessoal, nós temos o seguinte enunciado. A lei seguinte representa uma estimativa sobre o número de funcionários de uma empresa em função do tempo T em anos de existência da empresa. O valor de T, que é o tempo de existência da empresa em anos, pode assumir os valores 0, 1, 2 e assim por diante, certo? 0 seria no momento aí da fundação da empresa, 1 para 1 ano de existência, 2 para 2 anos de existência e por aí vai. Então, a lei é a seguinte, a equação é a seguinte, f de x é igual a 400 mais 50 vezes o logaritmo de t mais 2 na base 4. Então, nós temos aí um exemplo de uma situação, problema que envolve o conceito de função logarítmica. Então, nós vamos precisar da teoria que nós já vimos para resolver isso aqui. A primeira pergunta que a questão faz, quantos funcionários a empresa possuía na sua fundação? No momento da fundação, como eu até já disse, o valor de t, no tempo de existência da empresa, será igual a 0. Então, nós vamos substituir esse valor, vamos colocar aqui o valor 0, onde tem t aqui na expressão, e vamos obter o valor correspondente de f de x. Então, para t igual a 0, nós obtemos a seguinte expressão. F de 0, que será o número de funcionários da empresa nesse momento, no momento da fundação, é igual a 400 mais 50 vezes o logaritmo de 0 mais 2 na base 4. Ou seja, f de 0 é igual a 400 mais 50 vezes o logaritmo de 2 na base 4. E como obter o valor do logaritmo de 2 na base 4 sem uma calculadora científica? Pessoal, para resolver essa questão aqui, as próximas que nós vamos ver, vamos precisar aplicar aí as propriedades das potências dos logaritmos, que nós já vimos nas aulas anteriores, certo? Vocês sabem que 2 é a raiz quadrada de 4 e, consequentemente, pode ser representado dessa forma aqui. 4 elevado a meio. Nós já vimos aí o expoente fracionário. Vocês sabem que o valor x elevado a meio é a raiz quadrada desse valor x. Certo? Então, foi com base nessa propriedade que eu fiz essa passagem aqui, certo? Substituindo o 2 por 4 elevado a meio. E aí nós obtemos a seguinte expressão, f de 0 igual a 400 mais 50 vezes o logaritmo de 4 elevado a meio na base 4. 4 elevado a meio na base 4 é igual a meio, como nós já vimos também de acordo com as propriedades que vimos na última aula. Então, f de 0 é igual a 400 mais 50 vezes meio. 50 vezes meio, uma coisa aqui, 50 dividido por 2, que vai dar 25. Então, esse valor de f de 0 é igual a 400 mais 25. 400 mais 25 é igual a 425. Então, é o valor de f de 0, ou seja, do número de funcionários que essa empresa possuía aí no momento de sua fundação, é igual a 425. Certo? E obtemos a resposta do primeiro item. Nessa situação, problema envolvendo uma função logarítmica com base nos conceitos, nas propriedades que nós já vimos nas aulas anteriores. Certo? Potenciação e logaritmos. Então, vamos passar agora, pessoal, para o próximo item. Quantos funcionários foram incorporados à empresa do segundo ao sexto ano? Admitindo que nenhum funcionário tenha saído. Ou seja, admitindo que nenhum funcionário tenha saído, a gente pode calcular o número de funcionários da empresa no segundo ano, o número de funcionários da empresa no sexto ano, e aí a diferença vai ser a quantidade de funcionários que a empresa incorporou nesse tempo aí, nesse intervalo de tempo aí, certo? Então,
Mas como a gente vai calcular esse número de funcionários da empresa no segundo ano e o número de funcionários da empresa no sexto ano? Vamos pegar essa expressão que nós já temos e substituir o valor de t, que é o valor do tempo de existência da empresa, por 2 e depois por 6. E aí nós vamos encontrar, respectivamente, o número de funcionários da empresa no segundo ano e o número de funcionários da empresa no sexto ano. E vamos ver o quanto esse número aumentou. E a gente vai saber quantos foram incorporados, certo? Vamos primeiro, então, calcular f de 2. f de 2 é igual a 400 mais 50 vezes o logaritmo de 2 mais 2 na base 4. Só que eu fiz aqui foi substituir t por 2, já que nós estamos calculando o valor do número de funcionários no segundo ano de existência da empresa. Então, f de 2 é igual a 400 mais 50 vezes o logaritmo de 4 na base 4. O logaritmo de 4 na base 4 é igual a 1, certo? Porque 4 elevado a 1 é igual a 4, claro. Então, nós temos que f de 2 é igual a 400 mais 50 vezes 1. Ou seja, 400 mais 50, que vai dar 450. Tudo bem aí? Tudo bem até aí, pessoal? O valor do número de funcionários da empresa no seu segundo ano de existência é igual a 450. E no sexto ano de existência, nós temos que f de 6 é igual a 400 mais 50 vezes o logaritmo de 6 mais 2 na base 4. O que eu fiz aqui foi substituir o valor de t daquela mesma expressão, por 6. Certo, pessoal? Então, nós vamos ter que f de 6, ou seja, o número de funcionários da empresa, quando t igual a 6, no seu sexto ano de existência, vai ser igual a 400 mais 50 vezes o logaritmo de 8 na base 4. Agora, o nosso desafio aí é calcular um logaritmo de 8 na base 4. 8 nós podemos representar como 2 vezes 4. E aí, com base lá nas propriedades dos logaritmos que nós já vimos, podemos fazer o seguinte desenvolvimento dessa expressão aí, pessoal. f de 6 é igual a 400 mais 50 vezes o logaritmo de 2 na base 4 mais o logaritmo de 4 na base 4, certo? O logaritmo aqui é um produto. Nós podemos fazer isso aqui é igual à soma dos logaritmos de 2 na base 4 e os logaritmos de 4 na base 4, certo? Já vimos aí o logaritmo do produto. Foi uma das propriedades dos logaritmos que nós vimos já nas aulas anteriores, certo? Vamos continuar desenvolvendo isso aí, então. O logaritmo de 2 na base 4, a gente já fez lá no primeiro item, sabendo que 2 é igual a raiz quadrada de 4 e, consequentemente, é igual a 4 elevado a meio. Nós sabemos, então, que 2 nós podemos representar como 4 elevado a meio, e aí fica fácil calcular esse logaritmo. Então, f de 6 igual a 400 mais 50 vezes a soma do log de 4 elevado a meio na base 4 e do log de 4 na base 4. Este primeiro aqui nós já vimos que é igual a meio, e este segundo nós já vimos que é igual a 1. Então, f de 6 é igual a 400 mais 50 vezes meio mais 1. Meio mais 1 dá quanto, pessoal? Né? Fazendo uma soma bem básica de frações aí, eu sei que vocês já estão acostumados a fazer isso aí. Meio mais 1 é igual a meio mais 2 sobre 2, que é igual a 3 meios. f de 6 é igual a 400 mais 50 vezes 3 meios. 50 vezes 3 meios, a gente faz 50 vezes 3, depois divide por 2. 50 vezes 3 vai dar 150. Dividido por 2 vai dar 75. Então, nós temos que f de 6 é igual a 400 mais 75. Ou seja, f de 6 é igual a 475. Agora a gente sabe quanto os funcionários da empresa tinham no sexto ano de existência e quantos tinham no segundo. Falta ver o quê? Como esse número mudou? Qual é a diferença do número de funcionários que tinha no sexto ano para o número de funcionários que tinha no segundo ano? A diferença, nós sabemos que podemos obter pela subtração, certo? 475 que tinha no sexto ano, menos os 450 que já tinha no segundo ano. A diferença vai ser igual a 25. E aí, lembrando, a gente está supondo que nenhum funcionário que nenhum funcionário saiu da empresa, certo? Então, essa diferença aí é igual à quantidade de funcionários que foram incorporados.
Ou seja, foram incorporados 25 funcionários a essa empresa do segundo ao sexto ano da sua existência, certo? Segundo ao sexto ano, contando desde a sua fundação. Agora vamos para o próximo item dessa questão. Calcule a taxa média de variação do número de funcionários da empresa do sexto ao 14º ano. Primeiro, nós vamos ter que calcular f de 6 e f de 14, de forma similar ao que a gente já fez nos itens anteriores. Inclusive, o valor de f de 6 já foi calculado no item anterior. Eu só repeti o valor aqui, 475. O que a gente vai calcular é f de 14, que é o número de funcionários dessa empresa no seu 14º ano de existência, certo? E como eu fiz isso? Substituí o valor de t lá dessa expressão por 14. 14 mais 2 é igual a 16. Portanto, o valor de f de 14 vai ser igual a 400 mais 50 vezes o logaritmo de 16 na base 4. 16 é igual a 4 ao quadrado. Portanto, f de 14 é igual a 400 mais 50 vezes o logaritmo de 4 ao quadrado na base 4. O logaritmo de 4 ao quadrado na base 4 é esse expoente aqui. Vocês devem se lembrar dessa propriedade aí, certo? Qualquer caso de dúvida, gente, ao final da aula, dúvidas em relação a essas propriedades que estão sendo utilizadas aqui para resolver essas questões, ao final da aula vocês podem falar comigo, certo? Mas na aula anterior, nós já fizemos essa revisão. Eu vi que vocês compreenderam bem essas propriedades aí que estão sendo utilizadas na resolução dessas questões. Mas, repito, em qualquer caso de dúvida, não tenham vergonha de se pronunciar, de falar comigo, para que a gente possa elucidar isso aí, quer dizer, para que eu possa explicar isso aí e vocês possam compreender bem a resolução dessas questões sem ficar com dúvidas, certo, pessoal? Sem guardar as dúvidas. Quero que todos vocês compreendam bem isso aí para terem um bom resultado na prova e saberem utilizar esses conceitos aí nas próximas provas, nos próximos desafios da vida de vocês, certo? Então, sabendo que logaritmo de 4 ao quadrado na base 4 é igual a 2, nós temos que f de 14 é igual a 400 mais 50 vezes 2. Vamos fazer a primeira multiplicação, certo? Que essa é a ordem das operações na resolução das expressões. Então, nós temos que f de 14 é igual a 400 mais 100, ou seja, igual a 500. Agora, ele pede a taxa média de variação do número de funcionários da empresa do sexto ao 14º ano. Essa questão de taxa média de variação, vocês já devem estar acostumados a fazer lá por conta da física. Agora, nesse ano em que vocês estão, né, na primeira série do ensino médio, vocês já devem ter trabalhado aí velocidade média, né? Então, vocês estão acostumados a fazer esse cálculo aí de uma taxa média. Lá na velocidade média, nós temos que a variação do espaço dividida pela variação do tempo. Aqui é a taxa média de variação do número de funcionários. É a divisão da variação do número de funcionários pela variação do tempo, certo? Ou seja, a diferença do número de funcionários que a empresa tinha no ano 14 em relação ao que ela tinha no ano 6, dividido pela variação do tempo, que é de 14 anos menos 6 anos, certo? Então, vai ser f de 14 menos f de 6 sobre 14 menos 6. F de 14 nós já calculamos, vimos que é 500. F de 6 nós já vimos que é 475. Então, 500 menos 475 dividido por 14 menos 6 vai dar 25 sobre 8. Certo? Então, o valor dessa taxa média aí vai ser 25 sobre 8, que é igual a 3,125. 3 em um oitavo. Certo? Então, nós chegamos à resposta desse item aí da questão, calculando essa taxa média, que é de 3,125, ou seja, 3 e um oitavo, funcionários a mais por ano nesse intervalo de tempo aí, certo? Do sexto ao 14º ano de existência dessa empresa. Agora vamos para a próxima questão. Essa questão aqui traz como contexto a escala Richter, certo? É uma expressão relacionada ao cálculo da magnitude de terremotos. Terremotos são eventos naturais que não têm relação com eventos climáticos extremos
mas podem ter consequências ambientais devastadoras, especialmente quando seu epicentro ocorre no mar, provocando tsunamis. Uma das expressões para se calcular a violência de um terremoto na escala Richter é M igual a 2/3 vezes o logaritmo de E sobre E0 na base 10. Ou seja, vocês estão vendo aí que esse assunto, o cálculo da magnitude de um terremoto na escala Richter, está relacionado também com as funções logarítmicas. Continuando aqui a teoria, que é a questão traz no enunciado. Nessa expressão, M, a magnitude do terremoto, é a energia liberada em joules, e E0 é a energia liberada pelo pequeno terremoto usado como referência. O valor de E0 é 10 elevado a 4,5 joules, certo? Então, aqui é a magnitude, aqui é o valor da energia liberada pelo terremoto em joules, e E0 é esse valor de referência aí de 10 elevado a 4,5 joules. E o que a questão pede? Ela pergunta qual foi a ordem de grandeza da energia em joules liberada pelo terremoto do Japão de 11 de março de 2011, que atingiu magnitude 9 na escala Richter. As opções são 10 elevado à 14ª potência, 10 elevado à 16ª potência, 10 elevado à 17ª potência, 10 elevado à 18ª potência e 10 elevado à 19ª potência. Então, como que a gente faz para calcular isso aí? A gente sabe o valor da magnitude e a gente sabe o valor de E0. Vamos substituir esses valores nessas expressões aqui que o próprio enunciado da questão trouxe, e aí vamos calcular o valor de E de acordo com as propriedades das potências dos logaritmos que a gente vai aplicar no desenvolvimento desse cálculo aí, certo? Para achar o valor de E, que é o valor da energia liberada em joules. E aí a gente vai precisar também se lembrar do conceito de ordem de grandeza também, certo? Para saber qual é a opção correta. Então, nós sabemos que a magnitude do terremoto é igual a 9, o valor de E0 é igual a 10 elevado a 4,5. Lembrando aqui da questão da unidade medida, certo, pessoal? Como a gente está usando E0 em joules, a gente já sabe que o valor de E vai ser obtido em joules também. É importante sempre ter em mente as unidades de medida com as quais a gente está trabalhando. Aqui, então, 9 igual a 2/3 vezes o logaritmo de E sobre 10 elevado a 4,5 na base 10. Vamos continuar desenvolvendo isso aí. Esse 2/3 que está multiplicando aqui, eu vou passar dividindo. Aí vocês se lembram da questão da divisão de frações? A gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E aqui também eu inverti aqui os dois membros da equação, certo? Passei isso aqui dividindo e inverti os dois membros da equação. E é por isso que agora no primeiro membro aqui a gente tem o que sobrou lá, log de E sobre 10 a 4,5 na base 10, que foi o que sobrou aqui no segundo membro, depois que eu passei isso aqui dividindo, certo? Sobrou isso aqui. É igual a 9 vezes 3 meios. Por que vezes 3 meios? Porque eu passei os 2/3 aqui dividindo. Como ele passou dividindo, eu já sei que divisão de frações a gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 2/3 é 3 meios. Então, por isso, 9 vezes 3 meios. Então, continuando, 9 vezes 3 meios, multiplicando aqui, 9 vezes 3 vai dar 27, certo? Multiplicando os numeradores. Lembrando que 9 é a mesma coisa que 9 sobre 1, tá, pessoal? O que eu fiz aqui foi multiplicar o numerador por numerador, o denominador por denominador. Então, vai ficar 9 vezes 3 igual a 27, e 1 vezes 2 igual a 2. 27 sobre 2 é 13,5. Então, o logaritmo de E sobre 10 elevado a 4,5 na base 10 é igual a 13,5. Se lembra lá do conceito de logaritmo, a gente sabe que se o logaritmo de E sobre 10 a 4,5 na base 10 é igual a 13,5, então é porque essa base 10 elevado a 13,5 vai ser igual a esse logaritmo aí, né, pessoal? E sobre 10 elevado a 4, E sobre 10 elevado a 4,5. Então, por isso, eu posso dizer que E sobre 10 elevado a 4,5 é igual a 10 elevado a 13,5.
certo? Isso aí foi a aplicação do conceito de logaritmo. Nada mais que isso. Certo? Não podemos nos esquecer do conceito de logaritmo. E esse 10 elevado a 4,5, que está dividido aqui, eu vou passar multiplicando. Depois que eu passo multiplicando, eu sei que essa multiplicação de potências de mesma base, o que eu faço? Eu conservo a base e somo os expoentes. Os expoentes aqui, que são 13,5 e 4,5, tá, pessoal? Então, 13,5 mais 4,5 vai dar 18. Então, que é a energia liberada pelo terremoto, vai ser igual a 10 elevado à 18ª potência joules, certo? Então, nós sabemos aí que a alternativa correta dessa questão é a alternativa D. A ordem de grandeza, pessoal, está relacionada com a potência de 10 mais próxima daquele número, certo? Se tivesse... Aqui o próprio resultado que a gente obteve já é uma potência de 10, sem mais nada multiplicando. Então, não é preciso nenhum cálculo adicional aí. Nós já sabemos que, como o próprio resultado que a gente teve foi uma potência de 10, então essa é a ordem de grandeza do resultado que foi obtido, certo? Então, a alternativa correta da questão é a alternativa D. Vamos passar para o próximo exemplo, que traz um outro tipo de situação aqui. O altímetro dos aviões é um instrumento que mede a pressão atmosférica e transforma esse resultado em altitude. Ou seja, mede a pressão, né? E com base nesse valor da pressão que é medido, através do altímetro, nós podemos saber a qual altitude o avião se encontra. Suponha que a altitude, que nós vamos chamar de H, acima do nível do mar em quilômetros, detectada pelo altímetro de um avião, seja dada em função da pressão atmosférica P em atm por H, que é a função de P, é igual a 20 vezes o logaritmo do inverso de P na base 10. Certo? Essa expressão que relaciona aí a altitude, que nós estamos representando como H, com a pressão atmosférica, que é a medida, que nós estamos representando como P. Certo? E num determinado instante, a pressão atmosférica medida pelo altímetro era 0,4 atm, que é uma unidade de medida de pressão, certo? A altitude H do avião nesse instante em quilômetros era de alternativa A, 5, alternativa B, 8, alternativa C, 9, alternativa D, 11 ou alternativa E, 12. Então, o valor da altitude, que é a questão pede que nós calculemos, e aí já dá uma informação adicional aqui que vai ser útil. Considere a aproximação. Logaritmo de 2 na base 10 igual a 0,3. Essa aproximação vai facilitar nossos cálculos, viu, pessoal? Como nós vamos fazer esses cálculos? Como nós vamos calcular H sabendo o valor de P? Se H é função de P, e nós já temos a expressão da função, basta substituir o valor de P por esse valor que nós sabemos, e nós vamos obter o valor correspondente de H, certo, pessoal? Então, como o valor de P é 0,4, substitui o valor de P lá naquela expressão por 0,4. Então, H de 0,4, ou seja, a altitude correspondente a esse valor de 0,4 da pressão, 0,4 atm para a pressão, vai ser igual a 20 vezes o logaritmo de 1 sobre 0,4 na base 10. Quanto é 1 sobre 0,4? Para fazer esse cálculo, escolhi representar esse decimal aqui do denominador como uma fração. 0,4 é a mesma coisa que 4 sobre 10. Então, H de 0,4 é igual a 20 vezes o logaritmo de 1 sobre 4 sobre 10 na base 10. Aqui, pessoal, o inverso de 4 sobre 10 é 10 sobre 4, certo? Vocês também poderiam raciocinar isso aí da seguinte forma. Divisão de frações, como já foi falado anteriormente. Nós conservamos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Aqui nós teríamos 1 sobre 1 dividido por 4 sobre 10, que é igual a 1 sobre 1 vezes 10 sobre 4, porque nós conservamos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Ou seja, 1 sobre 1 vezes 10 sobre 4 é o próprio 10 sobre 4, certo, pessoal? Poderiam raciocinar dessa forma aí também para fazer o desenvolvimento dessa expressão. Então, H de 0,4 é igual a 20 vezes o logaritmo de 10 sobre 4 na base 10. Vamos continuar desenvolvendo isso aí para obter a resposta. H de 0,4
é igual a 20 vezes, nós já vimos, pessoal, o logaritmo do quociente. Nós podemos desenvolver da seguinte forma: o logaritmo de 10 sobre 4 na base 10 é igual ao logaritmo de 10 na base 10 menos o logaritmo de 4 na base 10. Nós já vimos essa equivalência aí quando trabalhamos as propriedades dos logaritmos, certo? O logaritmo de 10 na base 10 nada mais é que 1, já que 10 elevado a 1 é igual a 10. Então, h de 0,4 é igual a 20 vezes 1 menos o logaritmo de 4 na base 10. Continuando a desenvolver isso aí, como nós vamos calcular o logaritmo de 4 na base 10? 4 nada mais é que 2 ao quadrado. Então, h de 0,4 é igual a 20 vezes 1 menos o logaritmo de 2 ao quadrado na base 10. Nós já vimos que podemos passar este expoente aqui multiplicando o logaritmo. Então, h de 0,4 é igual a 20 vezes 1 menos 2 vezes o logaritmo de 2 na base 10. E o logaritmo de 2 na base 10 foi uma informação adicional, que foi trazida no enunciado da questão. Um valor aproximado, né? Um valor aproximado que vai nos auxiliar nesse cálculo aí. O logaritmo de 2 na base 10 vale aproximadamente 0,3. Então, h de 0,4 vai ser igual a 20 vezes 1 menos 2 vezes 0,3, que foi o valor aproximado que nos foi dado para o logaritmo de 2 na base 10. 2 vezes 0,3, já que nós precisamos fazer primeiro a multiplicação aí, nessa expressão que está dentro dos parênteses, certo? Vai ser igual a 0,6. Então, h de 0,4 é igual a 20 vezes 1 menos 0,6, que é igual a quanto? É igual a 0,4. Então, h de 0,4 é igual a 20 vezes 0,4, que é igual a 8. Ou seja, a altitude correspondente a este valor da pressão, 0,4 atm, é igual a 8 km. Certo? Voltando lá nas opções da questão, nós, sabendo que esse valor já é dado em quilômetros, né? Por essa expressão aqui, como foi dito no enunciado da questão, o valor da altitude h está em quilômetros. Então, nós já sabemos que o resultado obtido foi 8 km, ou seja, a alternativa B é a alternativa correta. A altitude do avião era de 8 km, portanto, nós chegamos à alternativa B como resposta correta. Agora, pessoal, vamos para mais um tipo de situação envolvendo funções logarítmicas, que é a seguinte. Em 1997, iniciou-se a ocupação de uma fazenda improdutiva no interior do país, dando origem a uma pequena cidade. Estima-se que a população dessa cidade tenha crescido segundo a seguinte função. P é igual a 0,1 mais o logaritmo de x menos 1996 na base 2. E o que são P e x? Nessa expressão, dessa função aí, P é a população no ano X, em milhares de habitantes. Isso aí é importante, viu, pessoal? O valor de P não é o número total de habitantes, não está em unidades, né? Está já em milhares de habitantes. Portanto, se nós tivermos o valor, por exemplo, de 100 mil habitantes, o valor de P não será 100 mil, será de 100, porque o valor de P é o número de milhares de habitantes, e não simplesmente o número de habitantes, certo? Podemos concluir que a população dessa cidade atingiu a marca dos 3.600 habitantes em meados de qual ano? 2005, 2002, 2011, 2007 ou 2004? Observação. Né? Nessa observação, nós temos uma informação adicional de que devemos considerar a raiz de 2 igual a 1,4, um valor aproximado que vai facilitar nossos cálculos, certo? De forma similar ao que aconteceu na questão anterior. Então, já sabemos que P é igual a 0,1 mais o logaritmo de x menos 1996 na base 2. Tendo aí o valor de P, porque nós sabemos que a população é de 3.600 habitantes, nós vamos calcular o valor de x, que é o ano, e aí nós vamos saber qual é a resposta correta dentre essas alternativas aí, certo, pessoal? Primeiro, o valor de P não é 3.600. Como eu já tinha dito, o valor de P é o valor de milhares de habitantes.
E, portanto, nós precisamos dividir esse número total de habitantes por 1.000 para ter o número de milhares de habitantes, não simplesmente o número de habitantes. Então, substituir aqui o valor de P por 3.600 dividido por 1.000. E esse valor vai ser igual a 0,1 mais o logaritmo de x menos 1996 na base 2. 3.600 dividido por 1.000, sabemos que dividir por 1.000, basta eu deslocar a vírgula aqui 3 casos para a esquerda, certo? Então, 3.600 dividido por 1.000 vai ser igual a 3,6. Portanto, 3,6 vai ser igual a 0,1 mais o logaritmo de x menos 1996 na base 2. Passando esse 0,1 subtraindo para esse membro aqui, 3,6 menos 0,1 é igual a 3,5. Portanto, 3,5 é igual ao logaritmo de x menos 1996 na base 2, certo? E aqui nós vamos aplicar mais uma vez a definição de logaritmo. Se o logaritmo de x menos 1996 na base 2 é igual a 3,5, isso quer dizer que esta base, 2, elevado a este valor de 3,5, vai ser igual a este logaritmando, que é x menos 1996. Aplicando aí esse conceito de logaritmo, pessoal, nós podemos obter a seguinte expressão: x menos 1996 vai ser igual a 2 elevado a 3,5. Como obter o valor de 2 elevado a 3,5 sem uma calculadora? Nós podemos, de acordo com a propriedade das potências, que nós já vimos, eu sei que vocês já praticaram bastante, o valor de 2 elevado a 3,5 pode ser também expresso da seguinte maneira: 2 elevado ao cubo, 2 elevado à terceira potência, vezes 2 elevado a 0,5. Já que neste caso, aqui, o produto de potências de mesma base, nós vamos obter conservando a base e somando os expoentes, certo? Fizemos o procedimento inverso aqui e, portanto, obtivemos essa expressão aí, x menos 1996 é igual a 2 ao cubo vezes 2 elevado a 0,5. 2 ao cubo é igual a 8. Né? 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. E 2 elevado a 0,5, que é o expoente fracionário, é igual a 2 elevado a 1 sobre 2, que nós já sabemos que é igual a raiz de 2. Portanto, 2 ao cubo é igual a 8, e 2 elevado a 0,5 é igual a raiz de 2. E quanto é raiz de 2? O enunciado da questão nos trouxe um valor aproximado, e é de 1,4. Vamos usar esse valor aproximado aí. X menos 1996 é igual a 8 vezes raiz de 2, ou seja, é igual a 8 vezes 1,4. X menos 1996, portanto, é igual a 11,2, que é o resultado dessa multiplicação aí. 8 vezes 1,4. Portanto, passando esse 1996 somando para o outro membro da equação, nós vamos obter a seguinte expressão: x igual a 1996 mais 11,2, ou seja, x é igual a 2007,2. Como nós vamos interpretar esse resultado aí, pessoal? Se x é igual a 2007,2, ou seja, 2007,2 foi o ano em que a cidade atingiu essa população de 3.600 habitantes. Então, quando x era igual a 2007, quando se iniciou o ano de 2007, a cidade ainda não tinha chegado lá. Mas ela chegou lá antes de chegar o ano 2008. Antes de x igual a 2008, já tinha chegado lá. Ou seja, foi em meados de qual ano que a população atingiu essa população? Meados do ano 2007, certo? Entre o início de 2007 e o início de 2008, portanto, em meados do ano 2007. É assim que nós devemos interpretar esse resultado aí. Portanto, a alternativa correta é a alternativa D, 2007. Essa cidade atingiu a marca dos 3.600 habitantes em meados do ano 2007. Então, pessoal, é dessa forma aí que nós devemos interpretar o resultado obtido. E agora, eu vou passar para vocês uma questão também envolvendo funções logarítmicas contextualizadas, para que vocês resolvam em casa. Verifiquem se vocês estão conseguindo resolver questões de forma independente, sem o meu auxílio, envolvendo aí funções logarítmicas e, claro,
os conceitos e as propriedades de potências de logaritmos que nós já vimos, que são necessários para que a gente possa resolver essas questões aí, certo? Essa questão que eu vou passar para casa traz o seguinte contexto. O nível de um som em decibéis. O nível que é representado como beta em decibéis de um som que tem intensidade I é dado pela seguinte fórmula. Beta é igual a 10 vezes o logaritmo na base 10, certo? Não está explícito aqui, nós já vimos que quando não está explícito a base é 10. O logaritmo da base 10 dá a razão entre a intensidade I e um valor I0, que é igual a 10 a menos 12, certo? Então, se a intensidade I for multiplicada por 100, em quantos decibéis aumenta esse valor do nível beta? Aumenta em 2 decibéis, em 20, em 100, em 120, em 140? E essa questão aí que vocês devem tentar resolver em casa, certo? Se enfrentarem dificuldades, né, obstáculos nessa resolução aí, tragam na próxima aula, não guardem para vocês, falem comigo. Nós revisamos sempre que for possível as propriedades dos conceitos de potências e logaritmos, a teoria que nós já vimos das funções logarítmicas, certo? Os artifícios que nós utilizamos na resolução desse tipo de questão de função logarítmica, para que todos vocês tenham a capacidade de resolver situações, problemas envolvendo esse conteúdo, certo, pessoal? Não fiquem com vergonha de expressar as dificuldades de vocês, porque é natural, quando você está aprendendo o conteúdo, enfrentar algumas dificuldades. Não quero que vocês resolvam essas dificuldades, né, que não tenham mais dúvidas até o momento que nós formos realizar a prova. Então, pessoal, vamos encerrando hoje por aqui. Espero que tenha sido muito proveitoso para vocês ver que o conteúdo que nós trabalhamos não é algo descontextualizado, nem uma coisa isolada na matemática. Nós podemos relacionar com muitas outras áreas do conhecimento. Nós relacionamos, por exemplo, com a física e até com a geografia, na questão da população de uma cidade. São situações que podem em diversos contextos relacionadas a várias áreas do conhecimento que envolvem o conteúdo de função logarítmica. E aí nós precisamos do conhecimento de matemática para resolver essas situações. Então, pessoal, na próxima aula, nós vamos solucionar as dúvidas que vocês tiverem nessas questões que nós resolvemos e na questão que foi passada para casa. E também vamos passar algumas atividades aí em que eu vou querer que vocês participem mesmo de forma mais ativa, certo? Que não basta simplesmente ficar assistindo as minhas resoluções. Vocês precisam pegar as questões e as situações para resolver vocês mesmos. E aí vocês podem ver a capacidade de vocês de resolver sozinhos, de resolver de forma autônoma essas situações aí, certo, pessoal? Então, até a próxima aula. Obrigado pela atenção de vocês hoje e tchau.